Vamos para a mensagem dessa noite. Gênesis, capítulo de número 1. Bom, Gênesis é fácil de achar, portanto eu já vou iniciar a leitura. Gênesis, capítulo de número 1. Leiam comigo a partir do verso de número 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e haviam trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus uma expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Só até aí, feche os teus olhos, incline a sua cabeça em sinal de reverência, aí mesmo na sua casa. Vamos orar. Senhor Jesus, eu apresento, Deus, este momento, desta mensagem, diante de Ti e diante da Tua igreja. Peço que o Senhor estenda as suas mãos e que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor se atente para mim, para que o Senhor se atente para esse momento, e o Senhor conceda, Deus, da sua virtude, da sua sabedoria, do seu poder, do Teu Espírito Santo. Paulo dizia que o meu ministério não consistia em apenas palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Em outros momentos, Paulo ratifica essa mensagem, essa ideia, demonstrando que a mensagem foi acompanhada por sinais, prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Ó Deus, a carne de nada aproveita, nós somos fracos, débeis, nós não temos o poder em nós mesmos para Deus trazer a eficácia que é necessária. Mas o Senhor é o Deus que traz a convicção da justiça, do juízo do pecado. É o Deus que abre os olhos dos cegos. É o Deus que faz os paralíticos andarem. É o Deus que faz com que os surdos ouçam, com que os mudos falem, Senhor. O Senhor é aquele Deus que transforma, que cura e que traz os mortos à vida. Por isso eu peço que o Senhor mova, Deus, em meu coração, mova em minha mente, para que eu seja, Deus, alcançado por essa maravilhosa e poderosa graça, e seja cheio da virtude do Espírito Santo, para anunciar e cumprir o meu ministério, segundo o Espírito e segundo o seu poder e segundo a sua vontade. Que a palavra agrade ao Senhor primeiramente, que a palavra seja agradável e seja verdadeira diante dos teus olhos primeiramente, e que o Senhor opere para que essa mesma palavra alcance o coração de todos que me ouvem nessa noite, trazendo entendimento, trazendo convicções, trazendo despertamento, trazendo avivamento, trazendo responsabilidade e trazendo a sua graça sobre eles. Estende as suas mãos, Senhor, manifesta nesta noite, é o que eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, eu li a vocês agora um pouco do relato dos dias, né, da criação do mundo, da criação da terra, alguns vão dizer da restauração da terra. E tem uma lição muito importante que eu quero tratar com vocês nesta noite, que eu quero falar com vocês nesta noite. É uma palavra que mexeu comigo durante a semana, eu até falei ela de maneira bem curta, bem estreita no meio da semana, na reunião da quarta-feira, e eu quero falar com vocês agora um pouco mais calmamente. Quando nós lemos o registro, a qual está em Gênesis da criação, nós vemos o desenvolvimento dela e nós vemos o desenvolvimento através de comentários que Deus fez.
No primeiro dia, quando você vê ali no verso de número 3, Deus determina a existência da luz. Haja luz, a luz vê a existência. E é interessante, Deus chama, né, a luz de dia, chama a escuridão de noite, e ele completa aquele processo e ele diz, foi bom. Terminou o dia dizendo, foi bom. Por quê? Porque ele fez algo, ele fez um processo, estabeleceu determinada coisa que teve a sua plenitude, teve a sua completude. E encerrou ali o primeiro dia, ele elogiou o trabalho que ele mesmo fez, ele julgando a si mesmo, por assim dizer. No segundo dia, nós temos uma segunda obra que Deus faz. E o que Deus faz no segundo dia? Ele faz uma expansão e separa as águas de baixo com as águas de cima. Então ele faz essa separação e chama céus e chama a outra parte também. Então nós temos duas partes que Deus separou, águas e expansão. Então temos os céus ali e temos as águas embaixo. E Deus termina o segundo dia sem fazer qualquer um comentário. No terceiro dia, ele continua essa obra que ele tinha iniciado no segundo dia e ele dá seguimento a ela, fazendo com que as águas que tinham sido inicialmente separadas da expansão agora se ajuntassem, porque elas estavam espalhadas, não estavam ordenadas, não estavam organizadas, não estavam estruturadas. Então Deus agora no terceiro dia ele organiza as águas e chama as águas de mares e separa as águas da porção seca. Então, as águas agora têm a sua localização adequada, as águas agora cumprem a sua função adequada, as águas agora têm o seu propósito estabelecido, que era a constituição dos mares, e surge a terra seca. E no terceiro dia, quando Deus termina essa parte de fazer separação da terra seca com os mares, ele diz que isso é bom. E no mesmo terceiro dia, ele continua a trabalhar e ele ordena que a parte seca produza erva e árvores frutíferas. E assim acontece conforme a determinação do nosso Deus. Surgiram então na porção seca as ervas e surgiu na porção seca as árvores frutíferas. E no terceiro dia ele conclui esse trabalho dizendo que foi bom. É interessante que ele, analisando a si mesmo, ele em um dia, no segundo dia, por exemplo, ele não falou que foi bom em nenhum momento. Mas no terceiro dia, ele disse que foi bom por 2 vezes. O que nós podemos aprender com isso é o que eu quero falar com você nessa noite. Para Deus, preste bastante atenção, para Deus, nenhuma obra é boa se ela não for concluída. Nenhuma obra realmente é aprovada se ela não for concluída. E é algo tão sério, tão importante, que Deus, julgando a si mesmo, julgando o seu próprio trabalho, ele não disse que era bom no segundo dia apenas para cumprir um protocolo. Ele não elogiou aquilo que foi feito no segundo dia, porque para ele não estava completo. E uma obra que não está completa não é uma obra que deve ser elogiada, não é uma obra que deve ser contemplada, não é uma obra que deve trazer algum tipo de satisfação. Deus está avaliando e Deus está dizendo para mim e para você, através desse texto, nós devemos ir até o fim. Nós devemos concluir os nossos projetos. Nós devemos concluir a nossa carreira. Nós devemos permanecer firmes e devemos ir até o fim. Porque se não irmos até o fim, não será bom. Não será bom. Assim mesmo Deus falou, não tá bom. Não tá bom. Por que não tá bom? Porque eu não concluí. Não tá bom que o propósito ainda não acabou, não tá bom porque o que eu tenho em mente para aquilo não ainda sucedeu, não está bom porque está tudo desorganizado, não está cumprindo o seu propósito, não está interessante, não está satisfatório, não está bom, não vai ter elogio. O segundo dia não teve elogio. No terceiro dia tem 2 elogios, são 2 obras iniciadas, 2 projetos iniciados e 2 projetos acabados no terceiro dia. É sensacional. É sensacional. Nós temos no Novo Testamento uma outra advertência muito séria nesse mesmo sentido. Nós temos ali, numa das parábolas de Jesus, em Lucas capítulo 14, para o final do capítulo 14, a parábola da torre. O que diz essa parábola? Diz que havia um homem que queria construir uma torre. E ele iniciou o trabalho dessa torre, mas não fazendo o cálculo adequadamente, ele parou. E deixou a torre inacabada. E as pessoas passavam e viam aquilo
e zombavam desse homem. E riam dessa pessoa. E ele era envergonhado. Jesus está dizendo, um homem iniciou um trabalho, mas não concluiu. Qual é a reação? Vergonha. Qual é o resultado? Ser alvo de chacota, ser alvo de desprezo, ser alvo de reprovação. Começar é muito fácil. E eu asseguro que você tem começado muitas coisas na sua vida. Que você começou projetos familiares, projetos pessoais, projetos ministeriais e projetos espirituais. A questão é iniciar. Qualquer um começa. Começar é muito fácil. Começar um trabalho, começar um plano de leitura, começar uma luta por um pecado, começar um ministério, começar um estudo, começar uma transformação no caráter, começar um aperfeiçoamento de alguma virtude, é muito fácil. Isso qualquer um pode fazer. E o que realmente é louvável é se você vai terminar, se você vai concluir. Porque você também, com certeza, já passou por muitos projetos que você começou, não terminou, se arrepende ou de ter começado ou de não ter concluído. Tem pessoas que falam com muita tristeza, poxa, quando eu tinha 10, 15, 20 anos, quando eu era mais novo, a minha mãe, o meu pai, eu comecei um curso de inglês e eu não concluí. Pena, se eu tivesse esse curso hoje, se eu soubesse falar inglês hoje, quantas portas teriam sido abertas, quantas oportunidades eu teria. E é um duplo arrependimento. Poxa, comecei, não terminei. Que pena. Foi satisfatório saber que começou? Não. Por quê? Porque não cumpriu o propósito, não é bom. Nossa, ano passado eu comecei a fazer aula de piano. Nossa, eu comecei a fazer aula de violão, de violino, eu comecei a trabalhar com informática, eu comecei a ler a Bíblia e fazer um estudo. Eu comecei a participar do estudo de provérbios com o Leandro, eu comecei a fazer um estudo bíblico de doutrina com alguma outra pessoa, eu comecei a lutar contra a mentira, um pecado que eu tenho, eu comecei a lutar com a imoralidade, eu comecei a lutar com a ira, eu comecei a lutar com a minha avareza, com a minha incredulidade, comecei, mas o tempo passou e fui distraído por algumas outras coisas, e me esqueci, e me cansei, e desanimei, não concluí. E você olha, ainda cometendo esses mesmos pecados, hoje ainda, e fala, não é bom. Não é bom. Alguns maridos que começam as suas obras em casa, e elas estão lá. E muitas vezes é alvo de acusações. Ah lá, amor, você não vai terminar aquele negócio. Ah lá, amor, tá lá os tijolos lá na porta. Ah lá, amor, tá lá os botijão, a sala, aquela bagunça. Começou, não terminou. Fez uns 10 furos na parede lá, não colocou o quadro, não arrumou, não colocou a prateleira, tá só na promessa. É motivo de vergonha, é motivo de chacota, é motivo de humilhação. Às vezes é o outro lado, às vezes é a esposa. Falou que ia arrumar aquele guarda-roupa, abre aquilo ali, tá até difícil de achar. Parece arqueólogo, você vai raspando aqui, acha, de vez em quando acha aquele vestido. Nossa, de quem que é esse vestido? É seu, 2, 3 anos atrás. Falou pro marido que ia arrumar esse guarda-roupa e o marido tá lá todo dia. Ei, daqui um dia sai bicho daí. Passando vergonha, disse que ia começar uma coisa, não concluiu. Às vezes, para com o discipulador chega para você e diz, e aí, como que você está? Você falou que estava estudando aquele livro lá, estava estudando escatologia, estava estudando alguma Gênesis, estava estudando o Novo Testamento, os Evangelhos, como está o seu estudo? Então, né? Parei, essa correria da vida, né? Parou. Não concluiu. E passa vergonha. E não somente a vergonha é o grande problema, mas é você olhar para si mesmo e ver que você não conseguiu cumprir um propósito, cumprir um projeto que era relevante para a sua vida. Que você não foi até o fim em algo que era importante para você, para sua família. É você saber que havia tantas coisas boas que você tinha planejado, que Deus tinha dado sabedoria para você planejar, desenvolver, sonhos que Deus colocou em você para que você alcançasse. E você, hoje, falar, nossa, como eu estou longe de tudo aquilo que eu tinha planejado.
Ah, se eu tivesse cumprido tudo aquilo que eu tinha planejado no ano passado. Ah, se eu tivesse feito todos os projetos que eu tinha iniciado. Nossa, hoje eu era uma outra pessoa. Não é bom. É vergonhoso ficar no meio do caminho. É vergonhoso ficar e deixar com que essas coisas venham atrapalhar, essas coisas não venham ser acabadas. Se Deus, julgando a si mesmo, não teve por hábito, nem por comportamento, julgar bom algo inacabado, que diremos nós das demais coisas? Não é bom. Não é bom. Nós devemos ir até o fim. Nós devemos ficar focados, ir até o fim nesses projetos que muitas vezes Deus é quem nos inspira e nos dirige. Devemos ir até o fim nos nossos estudos. Devemos ir até o fim no nosso projeto espiritual. Devemos ir até o fim no ministério. Devemos ir até o fim, independentemente dos obstáculos que venham aparecer diante de nós, independentemente das oposições que venham se manifestar diante de nós, independentemente das tristezas e dos desafios e dos problemas e dos desânimos e da preguiça que pode estar diante de nós, nós devemos ir até o fim, porque quando você ir até o fim, você ficará pleno, você ficará satisfeito, você ficará contente, você será transformado, você olhará para a sua vida e falar, isso é bom. Você olhará para o seu casamento e falar, isso é bom. Você olhará para os seus filhos e dirá, isso é bom. É bom. É bom. Você vai estar satisfeito, vai estar contente, porque acabou, porque concluiu, porque pôde colher. Tem muita gente que fica só semeando. Rega um dia ou outro, a plantinha começa a crescer. Para de regar, para de cuidar, a planta morre. Nunca colhe. Nunca colhe. Agora aquele que tem a sua horta e planta e cuida dia após dia, vai lá, limpa a terra, aduba, rega, cuida, tira bichos, tira aquelas tiriricas, tira aquelas coisas, aquelas pragas que tem lá, ajuda, tira as folhas mortas, dá o cuidado, ela cresce, ela dá o fruto. Você come aquela verdura, você usa aquele tempero, você vê aquela flor, você fala, valeu a pena. Valeu a pena. Agora, se você não cuida da sua horta, passa um mês depois, você olha cheia de sujeira, cheia de bicho, as plantas morrendo, as pragas dominantes, você fala, nossa, porcaria que lá, vou acabar com aquilo que tá feio. Não aproveitou nada, não aproveitou de nenhuma verdura, não aproveitou de nenhuma hortaliça, de nada. Às vezes você tem um jardim, tem algumas flores, não cuidou bem das flores, as flores estão morrendo, estão feias. Você olha para aquela, nossa, eu vou meter cimento nesse trem todo aqui. Por quê? Não cuidou e não tem satisfação. Investiu no começo, tinha um bom projeto, tinha um bom plano, mas não concluiu. Está lá insatisfeito. Mas quando você cuida, é top. Quando você cuida, vale a pena. Você olha para aquela horta, ei, que delícia, estou economizando, estou comendo orgânico, estou comendo negócio que eu plantei, que delícia, que coisa boa. Aqui, o resultado do meu trabalho. Talvez você tenha aquela flor, aquele jardim, você olha, ei, tá brotando, tá dando seus frutos, tá dando as suas flores. Olha que lindo, olha que beleza. Tá valendo a pena. Você olha e fica satisfeito. E da mesma maneira, e de maneira mais intensa, é a nossa vida espiritual. O nosso relacionamento com Deus. Você pode passar muitos anos dentro da igreja. Você pode passar muito tempo dentro da igreja e começar muitos projetos espirituais dentro da igreja, começar e ter muitas iniciativas para ter um relacionamento mais sério, mais santo, mais puro, mais digno, mais decente com Deus. E não concluir nenhum deles e não ter resultado de nada. Olha, isso pode ser a causa do seu insucesso espiritual. Deus está falando com você. Ah, por que eu não venço o pecado? Ah, por que eu não consigo desenvolver os meus talentos? Ah, porque eu não me sinto cheio do Espírito Santo? Ah, porque Deus não fala comigo? Ah, porque o meu ministério não está dando fruto? Por que eu não estou crescendo? Por que eu não estou vendo mudança? Por que um irmão ali está dando testemunho do que Deus fez, do que Deus falou, do que Deus operou, de livramento, de provisão, de vitória contra o pecado, de família transformada? A minha não muda nada. Por que não mudou nada na minha vida? Porque ele começou e está colhendo. Plantou, semeou, deu trabalho, sofreu, cansou, semeou em lágrima, agora está colhendo em alegria. Você semeou igual ele, mas não trabalhou. Não regou,
Não cuidou. Você olha lá para sua obra, olha para aquilo que você começou e fala, poxa, mas vai colher o quê? Não tem o que colher, não tem resultado, não tem transformação. Foi bonito começar a lutar contra a sua ira. Parabéns. Foi bonito o dia que você saiu de uma pregação sobre casamento, sobre marido, sobre esposa. Falou, eu vou ser um marido diferente. Eu vou ser uma esposa diferente. Eu vou ser uma mulher, um homem diferente. Foi bonito quando você saiu do culto, quando você leu a Bíblia, quando você viu uma pregação, falou, eu vou parar de ter negócio ilícito, eu vou ter uma vida decente, honesta, eu vou mudar. Foi bonito. Pena que você não deu andamento. Pena que você não concluiu esse projeto. Pena que você, de fato, não estudou para ser um homem melhor. Pena que você não abandonou o seu pecado. Pena que durou tão pouco. Pena. Muita pena. Que pena. Que pena. E Deus olha para isso, e você olha para isso e fala, não tá bom. Você então sabe o segredo. Você sabe o segredo para você poder ter uma mudança radical na sua vida. Você agora sabe o que está faltando para você, de fato, alcançar o resultado que você tanto deseja. Você sabe agora o que você precisa ter para, de fato, ter uma experiência cristã mais profunda, mais real, mais verdadeira, mais santa, mais pura, mais eficaz, de ver as promessas cumprindo na sua vida. Qual é? Vá até o fim. Não desista, não pare, não ceda nos obstáculos, vá até o fim. Vá até o fim. Aí será bom. Aí você vai concluir os seus projetos, aí você vai concluir os seus propósitos, e você vai olhar e vai estar satisfeito dizendo que é bom. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Homem, mulher, igreja, presta atenção. Presta atenção. Chega de sermos um povo conhecido que, por começar e nunca concluir, por iniciar projetos e nunca concluir, por iniciar ideias boas e nunca concluir. Basta! Dê um basta nesse câncer, nesse hábito horroroso da sua vida. Dê um basta nisso e você vai ter bons resultados. Ótimos resultados. Agora que você já sabe e aprendeu esse princípio maravilhoso que Deus traz aqui em Gênesis, eu quero trazer a história, trazer alguns exemplos bíblicos de pessoas que agiram e perseveraram e não desistiram e tiveram um excelente resultado. Acompanhe comigo. Eu quero ler para você a história de Josué. Leia, abra sua Bíblia em Josué, capítulo de número 1. É o 6º livro da Escritura. Vai seguindo aí, você está em Gênesis, vai para Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Depois de Deuteronômio, você vai encontrar, então, Josué capítulo de número 1. Temos um personagem maravilhoso que foi até o fim e valeu a pena. Leia comigo a partir do verso 1, Josué capítulo 1, verso de número 1, está escrito: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então, somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás.
Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Nesse texto aqui de Josué, no capítulo 1 de Josué, nós vemos uma palavra que Deus trouxe a ele. Segundo alguns historiadores, Josué, ele nasceu no Egito, evidentemente, nasceu no Egito, foi escravo até 40 anos de idade, quando pela mão de Moisés teve o livramento, teve a libertação. Durante 40 anos ele acompanhou Moisés no deserto, durante aquele período onde Israel, os hebreus, estavam andando em círculos ali no deserto, em razão do castigo de Deus. Então, com 80 anos, mais ou menos, alguns historiadores colocarão essa data, mais ou menos 80 anos, ele está pronto para iniciar o trabalho de ter a conquista da terra de Canaã, da terra prometida. E é interessante que Deus vem a Josué e traz a ele uma palavra de encorajamento. Uma palavra de encorajamento. Você viu que no texto, várias vezes, Deus disse para Josué, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Veja, a história dele traz para nós uma pessoa que foi até o fim na sua fé com Deus, na sua perseverança com Deus. Quando estava no Egito, confiando em Deus, horas, ele era um escravo. Ele não tinha uma vida confortável, uma vida grandiosa, uma vida excelente, uma vida de príncipe, uma vida palaciana. Ele não teve uma vida de alguém que tinha muitos recursos e muitos bens, era um escravo. E mesmo na escravidão, ele foi firme, ele continuou crendo em Deus, ele continuou fiel a Deus, ele continuou na esperança de que Deus iria salvar, de que iria libertar, de que iria dar uma resposta. E Deus trouxe uma resposta e libertou do Egito. Liberto do Egito, passa 40 anos no deserto. Poxa, nós, a semelhança de Josué, inicialmente, muitas vezes vivemos em certas escravidões, em certas penúrias, em certas situações, ou econômicas, ou profissionais indesejáveis. Indesejáveis. E tem muita gente que desiste apenas porque está numa situação que não está gostando. Tem muita gente que não tem paciência para desenvolver a sua carreira, para desenvolver o seu ministério, porque não está bom. Tem muita gente que não desenvolve a sua carreira, o seu talento pessoal, porque aparentemente, naquele momento, os negócios não estão bons. Mas sabe que Deus deu aqueles talentos, sabe que aquela é a vocação dele, sabe que aquele é um caminho correto, honesto de trabalhar, mas não persevera. Desiste no meio do caminho. Não vai até o fim. Por quê? Por medo, por incredulidade, por fraqueza, por desânimo, por medo. Josué estava lá no deserto, estava lá no Egito, estava como escravo, não desistiu, continuou. Poderia ter se vendido ao Egito, poderia ter se vendido para ser um daqueles que serviam ao Egito, castigando os próprios hebreus, o próprio povo, poderia, mas não foi. Depois, então, ele foi para o deserto, 40 anos no deserto, já então vendo experiências do que Deus realizou e realizava, mas estava num deserto. Deserto não é um lar agradável. Deserto não é um lugar de se hospedar de forma agradável. Deserto não é um lugar onde nós temos muita expectativa. Por quê? Porque a terra é ruim. Não é um lugar bom para ter animais, não é um lugar bom para se plantar, não é um lugar bom para você se manter, para você criar raiz, para você criar um lugar para viver a longo prazo. É um lugar inóspito, sem esperança, ruim de se viver. E ele passou 40 anos lá no deserto. Desistiu? Não, por quê? Porque ele sabia que havia uma promessa para ele e o povo dele de entrar na terra prometida, de conhecer a terra que Deus tinha preparado para eles. Havia uma promessa, havia uma palavra de Deus, e ele não desistiu, e ele persevera, ele suporta aquele tempo desagradável no deserto, sabendo que é apenas um momento, sabendo que é uma fase, sabendo que é um momento da vida que tem que ser passado. Errou, pecou, ou Deus permitiu provações, está no deserto, aceitou.
Não, peraí, é um momento de deserto? Tá bom, vamos passar por esse deserto. É gostoso? Não, não é gostoso. Ninguém é, vamos dizer, é hipócrita, é trouxa de falar, nossa, é uma delícia o deserto. Não, não é bom o deserto. O deserto é um símbolo de morte, de sequidão, de fracasso, de miséria. É um símbolo de escassez. Não é um símbolo de fartura. Deus não tirou eles do Egito para deixar no deserto. Não foi o propósito de Deus. Deus nunca falou, quero tirar vocês do Egito para levar para um deserto maravilhoso. Não foi o propósito. O deserto foi castigo. Castigo para um povo rebelde. Castigo por 10 tentações que tentaram a Deus. Por 10 murmurações com que murmuraram contra Deus. Castigo. Mas Josué está lá. Josué está no deserto, como eu e você muitas vezes passamos por situações ruins, e ele está assim, eu vou até o fim. Eu não vou desistir, eu não vou recuar, eu não vou voltar, eu não vou perder a esperança em Deus, eu não vou perder o meu ministério, eu não vou deixar Moisés, eu não vou abandonar essa congregação, eu não vou abandonar esse povo, eu não vou abandonar esse propósito que Deus estabeleceu para esse povo neste momento, eu não vou recuar. E está lá 40 anos, vamos comer maná, vamos comer maná. Vamos passar sede de vez em quando, vamos passar sede de vez em quando. Vamos beber água que sai da rocha. Vamos comer o que tiver? Vamos comer o que tiver. Perseverou. Foi até o fim. Seguiu por essa fase. Passou até, chegou o ponto que nós lemos aqui no livro, que ele está ali à margem do território de divisa para entrar então na terra prometida, na Canaã, numa terra aí sim, numa terra onde ela é farta, onde tem muito fruto, onde é ótima para cultivo, ótima para ter rebanhos, gados, ovelhas e muitas outras coisas, onde é ótimo para se habitar, onde é gostoso, onde tem muita água, onde tem muito conforto. Aí sim, ele está ali, à margem da onde que ele vai entrar. E Deus diz para ele, Josué, vamos lá, Josué. Você viveu no Egito como escravo, sofreu açoites, humilhações, vergonhas. Você perseverou? Tirei você de lá. Você ficou no deserto, teve muitos problemas, dificuldades, oposições, mas você perseverou, confiou em mim, teve esperança. Agora você vai para a Terra Prometida. Só que a Terra Prometida ainda vai ter os seus desafios lá. Não vai ser apenas um mar de rosa, vai ter inimigos, vai ter oposições, vão ter problemas. E eu digo a você, Josué, não tenha medo. Não se acovarde, vá até o fim, espere em mim, fique tranquilo, porque eu estou com você. Eu tirei você do Egito, eu tirei você do deserto e eu vou te sustentar diante dos inimigos que virão contra você, que estarão diante de você lá naquela terra prometida. Não pare, não recue, não desanime, não pare. Por quê? Porque o projeto está para ser concluído. Está para ser consumado. Você vai entrar na Canaã. Eu vou te ajudar. Vai ter exércitos fortes que vão opor você. Vão ter. Mas eu vou estar com você e você vai prevalecer. Olha o estilo de vida cristão através da vida de Josué. De ir até o fim, de não parar. Quantos cristãos, eu digo cristãos, param no meio do caminho nas fases que acontecem na vida. Param no meio do caminho. Quantas pessoas abortam seus projetos por conta de circunstâncias ruins na vida? Quantas pessoas perdem a fé, retrocedem? Como o autor de Hebreus diz, o justo vive pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Quantos retrocedem ou por estar numa situação desagradável como no Egito, ou por estarem em desertos e provações, ou por estarem na terra prometida, mas acharem incomodados por terem alguma objeção ou algum inimigo a vencer? Quantos estão recuando? Quantos iniciaram, falando, nossa, eu comecei nesse deserto, eu vou vencer o deserto. Mas começa a pecar, começa a murmurar, começa a se queixar, começa a achar que Deus não é fiel, começa a achar que Deus não está perto, começa a achar que Deus não está ouvindo a oração, começa a achar que Deus não ama, começa a achar que o evangelho não é tão eficaz assim, começa a ir atrás de secularismo, autoajuda, começa a ir atrás de outras ideias que não são agradáveis a Deus, começa a ir atrás de outras igrejas, começa a ir atrás de outras religiões, começa a ir atrás de mandingas, começa a ir atrás de pensamentos mundanos, começa a deixar, não, a Bíblia, Deus
entendi, eu vou lá na igreja, fica tranquilo, todo domingo eu vou estar lá, sábado eu vou estar lá, tá participando, mas na prática mesmo, eu toco a minha vida com outros princípios, com outras prioridades. Na prática mesmo, Deus assim está muito de lado. Quantos estão recuando? Porque estão num momento delicado da vida. Imagina se Josué tivesse recuado no Egito. Imagina se Josué tivesse feito aliança no Egito. Imagina se Josué tivesse acovardado, tivesse falado, ó, faraó, eu tô aqui disposto a te servir, você não quer um capataz? Não, você não quer alguém que entrega, quem tá querendo fazer alguma rebelião aqui? Não, faraó. Podia ter se vendido lá? Podia. Como alguns outros se venderam. E o Josué estaria onde? Teria sido morto, destruído junto com os outros egípcios. Imagina se ele tivesse desistido, desanimado no deserto, teria perecido no deserto, como muitos pereceram no deserto. Imagina se ele tivesse desistido na terra prometida, não tivesse lutado, teria perdido para os seus inimigos, como alguns desobedientes perderam. Mas ele foi até o fim. Hoje a gente olha a história de um homem vitorioso, de um homem que venceu o Egito, que venceu o deserto, que venceu os inimigos da terra prometida, alguém que de raça, de coragem, de virtude, que venceu, falou, eu cheguei até o fim. Cumpri o propósito de Deus na minha vida, cumpri o ministério de Deus na minha vida, cumpri o meu propósito como pai, como esposa, como marido, no meu trabalho, na minha empresa, cumpri o propósito, fui até o fim, conquistei, venci. Venceu. A gente olha Josué hoje, a gente lê essas páginas como um herói da fé, um homem distinto, um homem a ser imitado, um homem corajoso, um homem perseverante. A sua história pode ser como a dele, se você confiar em Deus e for até o fim. A sua história terminará tão triunfante como a dele. Por quê? Porque é Deus que está com você. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos fortalece. É Deus que nos ajuda. É Deus quem está conosco. Como diz a Escritura, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Por isso, não pare no meio do seu caminho. Conclua a sua obra. Conclua, para que a semelhança de Josué, você possa também ter uma vida e um ministério, uma família triunfante. O próprio Josué, jamais no final do livro, vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um homem sensacional. É um homem que passou apertado. E como passou apertado? Passou dificuldades, muitas dificuldades, mas graciosamente, na presença de Deus, seguindo firmemente, como o apóstolo Paulo diz, uma coisa eu faço, é esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu tenho que conquistar essa terra prometida, eu tenho que conquistar essa Canaã, eu tenho que conquistar esse marido duro de coração, eu tenho que conquistar essa esposa difícil, eu tenho que conquistar esses filhos rebeldes. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou amar, eu vou pregar, eu vou advertir, eu vou ensinar, eu vou correr, eu não vou desistir. E você vai ver resultado. Como Josué viu o resultado. Por quê? Porque Deus te sustentará, te ajudará, te fortalecerá e te abençoará. Além de Josué, nós temos muitos outros exemplos sensacionais na Bíblia. E um outro exemplo que eu quero trazer a vocês agora é uma mulher muito distinta, uma mulher muito santa, que é um ótimo exemplo para mim e para você. É a Ana. E eu peço para que você abra sua Bíblia agora um pouco mais à frente, em 1 Samuel, capítulo de número 1. Você segue Josué, Juízes, depois Juízes tem Ruth, e depois de Ruth você vai encontrar, então, o primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Eu quero ler esse texto de uma pessoa que também perseverou, que foi até o fim. 1 Samuel, capítulo de número 1. Verso de número 9, veja o que está escrito. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E um voto votou, dizendo, Senhor,
dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Só até aí. Essa é uma história, uma das histórias mais bonitas da Bíblia, um dos eventos mais sensacionais, a história de Ana. Ana, a esposa de Eucana, ela era casada com ele e tinha uma outra esposa. Eucana tinha uma outra esposa que chamava Penina. Penina, ela não era estéril como Ana era. Então, Penina era uma segunda esposa que maltratava muito Ana. Humilhava ela porque ela era estéril. Provocava, zombava, ria dela. E ela sofria muito. Ana sofria demais da conta. A gente viu no texto aqui como que ela estava. Ela chorando muito mesmo, chorando abundantemente por conta do que a sua vida representava para ela. A sua vida era uma tragédia, a sua vida era uma tristeza, a sua vida não tinha sentido. Ela era uma mulher, por assim dizer, se eu fosse talvez colocar nos tempos de hoje, ela era uma mulher que estava com depressão, angústia, sofrendo, amargurada, estava, sabe, muito, muito mal mesmo. E ela buscou a Deus. Há muitas pessoas que, quando está nesse momento de amargura, às vezes por problemas familiares, fazem de tudo, menos buscar a Deus, menos confiar em Deus. Ela buscou a Deus, orou, chorou na presença de Deus, clamou a Deus, Deus deu um filho a ela, respondeu, deu um filho a ela, e esse filho se chamou Samuel. É interessante que ela fez um voto. E qual foi o voto que ela fez? Ela disse, olha, se o Senhor me der um filho, eu devolverei ele ao Senhor, entregarei ele ao Senhor, para que ele sirva ao Senhor no tabernáculo, para que ele esteja diante do Senhor. E quando ele desmamou, chegou o momento então dela entregar, o sacerdócio era muito ruim. O sacerdócio, a igreja, por assim dizer, na época, era muito ruim. Os filhos do sumo sacerdote, Eli, eram pessoas extremamente corruptas, de péssimo caráter. Eram os canalhas, roubavam da oferta, eram corruptos, eram desonestos, eram levianos. E Eli era uma pessoa muito omissa, fingia, fazia vista grossa para os seus filhos. A gente vê que Deus iria trazer uma maldição, um castigo, tanto para os seus filhos como para Eli, por conta desses pecados que eles estavam cometendo. E imagine só, você tem o seu filho, primeiro filho, você é estéril, você tem um filho que, poxa, que você, nossa, é tudo que você estava esperando na vida. Você fez um voto, Deus, eu vou te entregar. Chega o momento de entregar, você olha para aquela igreja e fala, vou ter que entregar para aquele sacerdote ali, infelizmente, aquele banana. Ter que entregar para o meu filho crescer no meio daqueles filhos do sacerdote ali, aqueles moleque mau caráter, aqueles jovem corrupto. Como antes não teriam recuado? Quando teriam, não, eu vou ter, mas não, Deus, acho que eu vou fazer isso. Eu amo meu filho, eu amo minha família, não, eu vou dar meu filho para isso, não. Ela cumpriu o propósito, ela foi até o fim. Eu votei a Deus, vou entregar o meu filho, e entregou o filho. O filho dela, lá dentro daquela igreja, lá dentro daquele ministério, Deus começou a falar com ele para trazer castigo, para trazer advertência sobre aqueles sacerdotes, sobre aquelas pessoas que atuavam naquele ministério. Ela não desistiu, ela foi até o fim. Imagina se ela, passando as dificuldades familiares, divorcia de Eucana. Não, eu vou embora, Eucana. Fica rebelde. A culpa é tua, eu não tenho filho porque você que é estéril, você que não é um bom marido, você que não me trata bem, eu não me sinto bem, a culpa é tua. Vai embora. Onde a gente que não assume ali e não suporta a dificuldade, fica jogando a culpa dos outros e fica caçando segundas e terceiras opções. Quantas pessoas que estão sendo humilhadas dentro de casa e ao invés de orar estão pagando mal com mal, estão sendo vingativas, estão tratando o outro mal. Ela não, ela ficou firme, ela foi até o fim, ela continuou orando, ela não pagou mal com mal, ela não se vingou, ela não foi uma pessoa ruim para o próximo. Clamou a Deus, Deus, o Senhor, a minha vida está na sua mão, minha vida depende do Senhor.
Se o Senhor, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. A porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Se o Senhor estender as mãos, quem fará a sua mão voltar? Se operando o Senhor, quem impedirá? Opera, Senhor. Ela perseverou. Deus respondeu. Cumpriu o propósito. Podia ter parado de ter intimidades com o marido, mas continuou tendo intimidades com o marido, na esperança, na fé de que as coisas iriam mudar. E quando vem o filho, ela continua firme, entrega o filho mesmo num contexto desfavorável. E o filho se torna um profeta fantástico, um instrumento poderoso nas mãos de Deus, um mensageiro de Deus muito distinto. A Escritura diz que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra, nenhuma profecia dele falhou, nenhuma. Esse tipo de coisa é para a gente admirar. Ela, como que ela termina na vida? Como que Ana termina? Imagina a Ana dizendo: olha, minha carreira termina bem. Termina bem. Por que termina bem? Porque eu perseverei no Senhor, eu não desisti, eu fui até o fim. Meu propósito era ser mãe, fui mãe. Meu propósito era cumprir o voto com Deus, cumpri o voto com Deus. Hoje eu tenho um filho, não é qualquer filho, é Samuel, um homem de Deus, que me dá muita alegria, que me faz ter muita satisfação, muito orgulho. Eu estou vendo que foi bom, cumpri o propósito, cumpri o projeto, segui a carreira, não desisti, não cedi ao problema, não cedi à vergonha, não cedi ao fracasso, não cedi o dia mal, fui. Olha que isso. Aí Ana, né? Aí depois a gente tem o cântico de Ana, a gente só tem alegria por parte de Ana. Por quê? Porque ela foi até o fim. Ela foi até o fim. Não desistiu no meio do caminho, não abriu mão, não recuou, não desanimou. Esses personagens bíblicos, eles mostram que aquilo que Deus ensina é verdadeiro. Projetos que iniciam, mas não terminam, são, infelizmente, vamos ser franco, são desprezíveis. É uma besteira, uma tolice. É ruim, não vale nada, não te edifica de verdade, você não chega a lugar nenhum, você não, até sua autoestima começa a ser comprometida porque você é um fracassado. Uma fracassada. Começou o curso, não terminou. Começou o projeto, não terminou. Começou a luta contra o pecado, não terminou. Começou o ministério, não terminou. Sabe qual é o nome? É fracasso. Fracassado. E isso está dentro de você. Você fala, eu sou um fracassado, uma fracassada, porque eu nunca terminei nada. Ou terminei muito pouco. Mas quando termina é tão bom. A gente olha para Josué com tamanha admiração. A gente olha para Ana com tamanha admiração. Passaram cada perrengue, cada dificuldade, cada problema e terminaram tão bem. Terminaram tão distintos. Terminaram de maneira tão honorável. E eu vou dar um terceiro exemplo, para não se alongar tanto. E eu peço para você abrir agora a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Agora você dá um pulo ali, dá um belo de um pulo nas suas páginas. Vai até Salmos no meio da Bíblia. Depois tem os livros de Salomão. Vai ter o profeta Isaías e depois o profeta Jeremias. Capítulo de número 1. Acompanhe comigo, Jeremias, capítulo de número 1. Vai ser o meu terceiro exemplo e último exemplo de como aquele princípio que Deus ensina para nós, através de Gênesis, através de Lucas 14, através de outras tantas passagens na Escritura, é realmente eficaz. É bom. Eu podia trazer histórias de pessoas fracassadas. Poderia trazer histórias de pessoas que começaram e não terminaram, mas eu quero te estimular, falar, vale a pena. Vale a pena ser santo, vale a pena concluir o projeto, vale a pena concluir o seu ministério, vale a pena concluir os seus votos para com Deus, vale a pena concluir a sua luta pela santificação, vale a pena, vá até o fim. E vamos até o fim, agora vendo o exemplo do profeta Jeremias, capítulo de número 1, verso de número 17. Está escrito, tu, diz Deus falando para Jeremias, tu, Jeremias, pois cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra e contra os reis de Judá e contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu, o Senhor, estou contigo, diz o Senhor, para te livrar.
Meus queridos irmãos, olha, pensa num profeta, pensa num ministério, assim, a pessoa prega, as pessoas não ouvem esse pregador é desprezado, esse pregador é traído, é considerado como um traidor, esse pregador, ele é espancado, esse pregador é preso pelo seu próprio povo, e esse pregador é ignorado. Imagina o meu ministério assim, povo me ignora, me despreza, me chama de traidor, bate em mim, dá uns tapas na minha orelha, porque eu sou considerado um malfeitor, me prende. Imagina um ministério como esse. Olha, naturalmente falando, né? Naturalmente falando, francamente falando, mas na visão natural, parece um verdadeiro fracasso. Um verdadeiro fracasso. A igreja de Jeremias não foi longe, naturalmente falando. O ministério de Jeremias não é um ministério que está sendo abraçado pelo mundo, está sendo glorificado pelas pessoas. Jeremias não é uma pessoa que está fazendo acordos políticos, não está fazendo alianças interesseiras. É um homem que foi chamado por Deus e Deus fala: olha, você vai falar a verdade. Você não vai ter, por assim dizer, numa linguagem popular, para que você entenda bem, você não vai ter rabo preso, você não vai ter, você não vai estar aprisionado a interesses sociais de outras pessoas. Você vai falar a verdade e a verdade vai ser dura, a verdade vai ser crua, a verdade vai machucar, vai ofender determinadas pessoas. Mas você vai falar essa verdade. Você vai denunciar o pecado. E é interessante, pecado de quem? Dos reis, dos príncipes, dos sacerdotes, do povo da terra. É fácil a gente criticar o Zé Ruela da esquina, não é? É fácil criticar o que está ali, que não vira nada. Vai criticar os reis da terra, criticar os príncipes, criticar os sacerdotes e criticar o povo. Esse era o ministério de Jeremias. Olha que ministério pesado, difícil. Deus vem a ele e fala: Jeremias, olha, fica firme, fica forte, não enfraquece. Eu vou fazer você como um muro de bronze. Muita gente vai bater em você. Muita gente vai tentar te destruir. Muita gente vai tentar acabar com você, mas não vai conseguir, porque eu vou te sustentar. Eu vou te manter firme, de pé, para você concluir o seu projeto. Meu irmão, quanta gente já deixou o ministério, quanta gente já se vendeu, quanta gente já mudou por medo, por covardia, por receio de ser reprovado pelo mundo, por medo de insucesso. Quantas pessoas, por não ver um resultado natural, não está crescendo, não está sendo honrado, não está famoso, não está sendo abraçado e elogiado pelo mundo? Recuar, mudar, abandonar. Quantos? Quantos desanimarem? Porque não está vendo naturalmente resultados? Quantos? Nossa, meu ministério parece que não está tendo resultado. Deixa eu inventar uma coisa nova. Qual que é a novidade que está tendo aí? Põe umas boates no sábado. Beleza, vamos pôr boate no sábado. Faz isso aqui, faz aquilo ali. Chama todo mundo para pregar, dá cargo para todo mundo. Não fala de pecado. Não denuncia doutrinas ruins. Abraça doutrinas do momento. Abraça modismos. Vai na onda. Segue a onda do momento. Você vai ser bem sucedido, aceito, querido, amado. Quem sabe seu ministério cresça. Mas eu não sei se eu creio nisso ou não, eu tenho ressalvo. Não interessa não, o negócio é ter sucesso. E pelo sucesso, muitos estão deixando o caminho certo. Ou pela aparência de insucesso, tem gente que está recuando. Jeremias, imagina se Jeremias tivesse sido um desses vendidos. Que vergonha. Que vergonha. Nós olhamos para Jeremias com admiração. Nós olhamos para Isaías, que foi cerrado ao meio, com admiração. Mas é aquele profeta esquecido que chegou diante de Jeremias e bateu em Jeremias, falando: Jeremias, o que você está profetizando é mentira, porque Deus disse que vai dar vitória para o teu povo, que vai triunfar o seu povo. Jeremias olha para ele e fala: olha, você é um mentiroso, em um ano morrerás. Esse profeta vendido, covarde, político, que queria apenas agradar pessoas, foi desprezado,
foi esquecido. Olhamos com ele com vergonha, como um exemplo a não ser seguido. Olhamos para Jeremias mesmo vivendo um ministério extremamente duro, extremamente delicado. Ou olhamos para Paulo, que teve um ministério que muitas vezes foi perseguido, que muitas vezes foi expulso de lugares. Ou Jesus mesmo, que foi expulso de sinagogas. Ou João, que enviou seus representantes para determinada igreja e a igreja não aceitou, falou: aqui não entra ninguém enviado por João, não. E continuou. Não se venderam, não desanimaram, não deixaram com que a aparência externa, com que a falta de glórias humanas, a falta de grandezas humanas impedissem eles de cumprir fielmente o seu ministério. Jeremias falou: eu vou ser profeta, vou, independentemente de eu ser honrado ou não, independentemente de ser querido ou não, independentemente de me dar dinheiro ou não, independentemente disso me dar status ou não, ainda que isso venha me trazer prejuízos naturais, eu vou ser profeta de Deus, vou falar a verdade, vou anunciar a verdade, não estou me importando com essas questões seculares, mundanas e carnais. E assim seguiram outros exemplos. E eu digo a você, ministro, não se venda pela aparência exterior, não se venda para ser aceito, não desista porque você não está vendo resultados naturais, não desista porque você está julgando que não tem fruto no seu ministério, não desista, permaneça firme, permaneça orando, permaneça semeando, permaneça buscando a Deus, permaneça se santificando, permaneça buscando mais conhecimento, permaneça crescendo, deixe que Deus te honre, deixe que Deus te dará o fruto no tempo apropriado, deixe que no momento apropriado Ele vai te levantar, Ele vai te usar. Por quê? Porque Deus não pega uma pessoa que é luz do mundo e coloca debaixo da mesa, pelo contrário, Ele coloca no alto para que ilumine a muitos. Deus não vai pegar um homem de Deus, uma mulher de Deus fiel, honesta, que não se vende, que não negocia a verdade, que não fica preocupadozinho com quem vai aceitar, quem não vai aceitar, que não fica engendrando politicamente acordos, negócios, alianças por porcaria, não. Ele vai pegar um honesto, verdadeiro e falar: que você está sendo honesto, justo, eu vou usar você. Você vai ser o meu representante. Você vai ser usado. Ah, mas eu quero fama, não sei o que. Não, minha amiga, é outra coisa. Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Algumas pessoas Deus expõe publicamente. Outras pessoas não são expostas publicamente, mas fazem muito. Cumprem um propósito maravilhoso, dão muito fruto. Deixa Deus usar cada um conforme a sua vontade. Deixa Deus cumprir com cada um o ministério que Deus tem proposto. Mas não se apegue a essas questões de fama, de grandeza, não. Mas confie. Confie. Jeremias, durante a vida dele, foi muito difícil. Talvez ele não tenha visto o resultado, aquele resultado de falar assim: nossa, que excelência, durante a vida dele, porque, infelizmente, as profecias que ele profetizou eram duras, eram de castigo, e os castigos vieram. E ele viu o seu povo ser morto, massacrado pelos os seus inimigos. Ele foi levado cativo, ele foi levado, né, com outros judeus ao Egito e lá veio a morrer. Mas imagina só esse homem nos céus. Imagina só esse homem diante de Deus. Imagina as experiências que ele teve aqui na terra. Imagina como ele olhando para trás, para a história dele, e viu um propósito extraordinário. Gerações depois dele olham para Jeremias como um homem absolutamente memorável, um homem fantástico, um homem de Deus, um homem santo, um profeta de Deus, um profeta poderoso, que foi um daqueles que não era digno da terra, de ter pisado a terra. Pessoas diferentes. Hoje olhamos para Jeremias com uma profunda admiração, como alguém que soube sofrer, soube passar e vencer, cumprir o propósito de Deus. Quantos oram e falam: Senhor, me faz como Jeremias. Senhor, eu quero ser como Jeremias. Senhor, me faz como um profeta corajoso como Jeremias. Há outro digno. Há outro digno de admiração. Aqueles que cumprem o propósito de Deus têm uma história triunfante, distinta. Tem um trabalho cheio de frutos, um trabalho sensacional. Vá até o fim, cumpra,
Tem projetos que você não tem que cumprir até o fim, porque não vem de Deus. Foram frutos da carne, foram frutos do pecado, da ganância, da avareza, do capricho. Foram coisas decididas de maneira insensata, que, de fato, isso você tem que cortar mesmo, tem que acabar com essas porcarias. Coisas que foram mal pensadas, mal planejadas, essas você tem que acabar com elas. Mas há tantos propósitos espirituais, santos, verdadeiros, distintos, virtuosos, que Deus plantou no seu coração e que você deve perseverar e deve lutar. Às vezes Deus colocou no seu coração uma determinada vocação, um determinado desejo, uma carreira profissional. E Deus pode usar você nessa carreira. Por isso, não desista por ser difícil de alcançar essa meta, esse alvo. Não desista por ser ter muita concorrência ou ser muito competitivo, ou por ser árduo e difícil de chegar lá. Não desista. Confie em Deus. Temos em Cristo tanto querer como efetuar. Se Deus colocou querer por determinada vocação honesta, não por capricho, mas por vocação no seu coração, vá até o final. Vá até o final nos propósitos de santificação da sua vida que o Espírito Santo tem alertado você. Vai até o fim nos propósitos de crescimento espiritual e de santificação, de conhecimento que você estabeleceu para você e para a sua família. Vá até o fim no seu ministério. Vá até o fim no seu relacionamento com Deus. Porque é aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que fica no meio do caminho, a sua obra não vai ser elogiada. Vá até o fim. Vá até o fim. Vá até o fim e você verá o trabalho da sua alma, ficará satisfeito. Verá que Deus será com você até o fim. Verá a conclusão do seu trabalho e falar: valeu a pena. Valeu a pena lutar, valeu a pena orar, valeu a pena jejuar, valeu a pena não desistir, valeu a pena sofrer. Saiba sofrer, saiba vencer, não desista, vá até o fim. Vá até o fim. Isso eu digo para vocês, eu encerro bradando ao seu coração: vá até o fim. Não pare, não recue, não desista. Vá até o fim, porque você verá o fruto, porque você colherá do trabalho da sua alma. Deus te abençoará, Deus te sustentará. Você olhará para trás e falar: valeu a pena sofrer, valeu a pena plantar, valeu a pena cuidar, valeu a pena perseverar, valeu a pena. Amém, meus queridos? Vamos então, vamos até o fim. Vamos até o fim na nossa caminhada cristã. Vamos até o fim na nossa jornada familiar de ser um bom marido, uma boa esposa, bons filhos, bons pais. Vamos até o fim na nossa jornada profissional, porque o trabalho é distinto. Jesus fala: meu pai trabalha até hoje, eu também. O trabalho é santo, o trabalho é aprovado por Deus. Vá até o fim da sua carreira profissional, na humildade, na singeleza de coração, na eficiência, mas vá até o fim. Não desista. Seja firme. Vá até o fim. Que Deus abençoe você. Agora eu peço para que você feche os seus olhos. Peço para que você incline a sua cabeça agora em sinal de reverência e vamos orar. Ore. E o que eu quero que você ore? Número 1, eu quero que você ore falando: Senhor, traz à memória aquilo que o Senhor quer que eu faça. Lembra-me, Deus, dos projetos. Lembra-me, Deus, das obras que o Senhor começou na minha vida. Lembra-me, Senhor, dos planos, das ideias, daquilo que eu iniciei e que eu sei que veio do Senhor. Alguns estão esquecidos disso. Peça: Senhor, me lembra disso. Lembra-me de tudo isso. Além, eu também peço para que você ore e fale: Senhor, me dá forças, coragem, para que eu venha perseverar até o fim, para que eu não venha desistir. Haverá momentos de inimigos, oposições, sim. Haverá desafios, desertos, circunstâncias que parecem estar em pleno insucesso, sim. Haverá momentos assim. Mas Deus me ajuda a continuar até o fim. E não pare, não desista. Então ore nesse sentido e naquilo que o Espírito Santo também te conduzir. Feche teus olhos, ore a Deus, fale com o Senhor. Senhor Jesus, eu oro, Deus, pelo seu povo, por todo aquele que me ouve, me vê. Ó Deus Todo-Poderoso, nós muitas vezes somos conhecidos por pessoas fracassadas em tantos projetos, pessoas que começaram tantas coisas e não concluíram, pessoas que iniciaram e sonharam tantas coisas, que muitas vezes apenas foram sonhos e nunca saíram do papel porque abortamos tão rápido, desistimos tão rápido e não demos a conclusão a isso.
E muitas vezes nós colecionamos apenas sonhos e fracassos e insucessos. Muitas vezes estamos ali sem ver o resultado da nossa vida espiritual, da nossa vida profissional, ou da nossa vida acadêmica, da nossa vida familiar, sem ver resultados porque nós não perseveramos. Nós plantamos boas coisas, mas nós não regamos, não cuidamos e, portanto, nós não colhemos nada, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, eu peço abençoa o teu povo para que persevere, para que vá até o fim. Abençoa o teu povo para que possa concluir, Deus, de fato, Deus, tudo isso. Para que de fato, Deus, possam, como o Senhor, dizer: está bom, é bom. Porque senão, Senhor, serão muitos projetos inacabados que não vão fazer sentido. Apenas perda de tempo, perda de recursos e, e fracasso emocional. Mas eu oro, Deus, anima o teu povo, fortalece o Senhor, para que sejam como Josué, para que sejam como Ana, para que sejam, Deus, como Jeremias, Senhor, e perseverem, não desistam, vão até o fim, para que vejam, Senhor, de fato, o resultado final da carreira, o final da corrida, o final dessa jornada, o final dessa luta, desse campeonato, e vejam o final e falam: valeu a pena, venci, cheguei aonde eu esperava, consegui cumprir o propósito da minha vida, e fique satisfeitos e plenos. Faça do teu povo um povo guerreiro, faça do teu povo um povo perseverante, faça do teu povo um povo focado, um povo decidido, um povo intenso. Faz do seu povo, ó Deus, um povo parecido com o Senhor, que faz a obra até o fim. E aí sim tem a verdadeira satisfação e a verdadeira completude. Deus, eu peço que o Senhor abençoe a semana de todos, seus trabalhos, seus desafios, suas orações, seus momentos devocionais, seus momentos familiares. Deus, que o Senhor ponha a tua mão em cada um deles e os conduza, guardando de todo mal, guardando de toda resistência diabólica, de toda obra do inferno, Senhor, e os conduzindo em paz, Senhor, em harmonia, em santidade, em amor e em sabedoria. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Queridos irmãos, estamos encerrados. Deus abençoe todos vocês. E vamos trabalhar. Amém?